Você já parou para refletir sobre o dia em que verá o Senhor face a face? Para muitos, esse pensamento causa inquietação e é compreensível. Certa vez, ouvi alguém dizer: "Eu quero ir para o céu, mas não quero morrer." E de fato, quantos cristãos vivem exatamente assim? Querem a eternidade, mas temem o processo que os conduz até lá. Quando o apóstolo Paulo percebeu que o fim da sua caminhada estava próximo, ele não falou com medo, mas com convicção. Em sua despedida, registrada em 2ª carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele declarou: "Quanto a mim, já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé." Essas palavras não foram ditas com pesar, mas com a serenidade de quem viveu cada dia com propósito e fidelidade. Ele sabia que uma coroa o aguardava, não uma coroa de ouro e pedras preciosas, mas a coroa da justiça, reservada por Deus àqueles que perseveram até o fim. E eu te pergunto, se o Senhor te chamasse hoje, você estaria pronto? Seu coração está preparado para esse encontro? Porque independentemente da idade ou das circunstâncias, esse momento chegará para todos nós. Nos últimos tempos, cada vez mais pessoas têm se angustiado com o futuro. O medo de desastres globais, crises políticas, pandemias e tragédias naturais tem tomado o coração de muitos. Há quem se prepare estocando comida e construindo abrigos subterrâneos, tentando sobreviver a um possível colapso mundial. Mas há também os que, ao olharem para os acontecimentos do mundo, acreditam estar vendo o cumprimento de profecias bíblicas diante dos próprios olhos. Muitos tentam decifrar sinais, comparar a Bíblia com as manchetes e prever quando o fim virá. Porém, se desligarmos o ruído à nossa volta e nos voltarmos verdadeiramente à palavra de Deus, encontraremos o equilíbrio necessário para compreender tudo isso. A Bíblia não nos convida ao desespero, mas à vigilância. Ela nos lembra que o fim virá porque Deus prometeu, mas o que realmente importa não é saber quando isso acontecerá, e sim como estamos vivendo até lá. Mais do que especular datas, Jesus nos chamou a permanecer preparados. E para isso é essencial lembrarmos o que ele mesmo disse sobre o tempo do fim, que ninguém sabe o dia nem a hora. Ainda assim, muitos desperdiçam energia tentando descobrir quando tudo acontecerá, enquanto o Senhor nos convida a algo mais profundo, a viver cada dia como se ele fosse voltar hoje. Quero que você preste atenção nas palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 39. "Mas quanto àquele dia e àquela hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E assim como aconteceu nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem." Essas palavras de Jesus são diretas, profundas e reveladoras. Ele deixa claro: ninguém sabe o dia nem a hora. Nenhum homem, nenhum anjo, nem mesmo o Filho, apenas o Pai. Mas a pergunta é: de que dia Jesus está falando? No início desse mesmo capítulo, os discípulos o questionaram sobre a destruição do templo, sobre os sinais da sua vinda e sobre o fim dos tempos. Grande parte de Mateus 24 trata do templo, mas quando ele se refere ao fim da era, é categórico: ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus não nos deixou uma mensagem misteriosa para decifrarmos. Ele não deseja que gastemos nossa energia tentando calcular datas, prever sinais ou montar teorias sobre o futuro. O que ele quer é que estejamos espiritualmente despertos, prontos, vigilantes, fiéis,
O próprio fato de não sabermos o dia exato da sua volta é um chamado à constância. Devemos viver preparados todos os dias. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, Jesus reforça: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa incerteza sobre o tempo não é motivo de medo, mas de vigilância. Não é um convite à ansiedade, mas à fidelidade. Não sabemos quando o Senhor virá, mas sabemos que Ele virá, e isso é o bastante para vivermos atentos em santidade e obediência. Veja, Jesus nunca nos chamou para cavar abrigos, armazenar comida ou viver acuados em pânico. Ele não quer que nos preparemos com medo, mas com fé. O preparo que Ele espera é o da vida transformada, do coração rendido, do cristão que permanece firme mesmo quando o mundo treme. Se o fim chegar daqui a 10 anos ou daqui a 10 dias, para quem vive em Cristo isso não muda nada. O verdadeiro discípulo não espera o fim, ele vive preparado para o encontro. O que realmente importa é permanecer fiel ao Senhor, remover o pecado, amadurecer na fé, adorar com sinceridade e ser luz neste mundo, refletindo o Evangelho em cada atitude. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu aos Filipenses, preso e sem saber se seria libertado ou executado. Ambas as possibilidades estavam diante dele, mas ele não se desesperou, decidiu honrar a Cristo em qualquer cenário. Paulo escreveu: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, agora e sempre, Cristo seja exaltado em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essas palavras revelam o coração de alguém que entendeu o propósito da vida. Se Paulo fosse morrer por causa da fé, ele o faria com fidelidade e honra ao Senhor. Mas, se continuasse vivo, ainda assim permaneceria servindo com amor e dedicação. Essa é a verdadeira postura de quem vive para o reino, alguém que entende que cada respiração deve glorificar o nome de Deus. E essa deve ser também a nossa atitude. Se nos restam poucos dias até a volta do Senhor, que usemos cada um deles para servi-lo com zelo, compaixão e fé. Mas se o tempo ainda se estender, que aproveitemos cada oportunidade para crescer espiritualmente, amadurecer na palavra e proclamar o nome de Jesus ao mundo. O tempo não é o foco é a fidelidade. De qualquer forma, seja por pouco ou muito tempo, que vivamos com o coração voltado ao Rei dos Reis. E se fizermos isso, estaremos prontos quando Ele voltar. Povo de Deus, não se deixem moldar por este mundo. Essa é uma ordem clara das Escrituras. Não se adaptem a este sistema falido, nem deixem que os valores distorcidos da sociedade contaminem a sua fé. Estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. E mesmo assim, muitos cristãos têm se distraído com o que veem, com o que ouvem, com o que o medo grita todos os dias. Vivem presos às notícias, ansiosos com o caos e esquecem de olhar para o essencial Jesus. A palavra de Deus nos alerta no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus nos chama à vigilância, a mantermos os olhos atentos, o coração desperto e a mente firme. Mas também nos chama à oração, porque é através dela que o foco se mantém e o coração se alinha com o céu. A oração é o elo que nos sustenta quando tudo parece instável. Como seguidores de Cristo, não devemos fixar os olhos nas doenças, nas tragédias ou nos problemas que assolam o mundo. Nosso olhar deve estar no curador, naquele que tem poder para restaurar o corpo e, principalmente, a alma. Não devemos nos concentrar na violência, nas guerras, nas injustiças e desastres. Nosso foco precisa permanecer no Protetor Supremo.
no Deus que nos acolhe sob suas asas e nos faz descansar à sombra do Onipotente. Em poucas palavras, o que quero te dizer é: mantenha os olhos em Jesus. Foque no Príncipe da Paz e não no medo que o mundo tenta te oferecer. Olhe para o Libertador e não para o pecado, porque olhar para o pecado não te liberta, mas olhar para Jesus, sim. Tudo o que você foca, cresce, e tudo o que cresce, domina. Se você concentra sua atenção nas feridas, nos vícios ou nas lutas, essas coisas se tornam gigantes dentro de você. Mas quando o seu olhar está em Cristo, ele se torna o centro de tudo, e o medo perde força. Lembre-se de Pedro quando andou sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele fez o impossível. Mas, quando olhou para o vento e o mar revolto, afundou. A palavra nos conta em Mateus, capítulo 14, versículos 28 a 30. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até contigo sobre as águas. E Jesus respondeu: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me! O medo surgiu quando ele tirou os olhos de Cristo, e é o mesmo conosco quando olhamos para as ondas do mundo, afundamos em desespero. Mas quando olhamos para Jesus, encontramos paz, mesmo em meio à tempestade. Quando mantemos o foco nele, o coração se fortalece, a mente se acalma e a esperança floresce, mesmo nos dias mais sombrios. Agora, vamos orar. Senhor amado, dá-nos corações fiéis para viver por Ti. Enche-nos de diligência e de paixão pela Tua vontade. Espírito Santo, sustenta-nos em fidelidade, mesmo quando o mundo tenta nos distrair. Que jamais voltemos as costas ao Evangelho, nem sejamos seduzidos pelo mal. Pedimos que Tu, Espírito de Deus, mantenhas nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Dá-nos, Senhor, a graça de vencer o pecado e a força para permanecer centrados no Evangelho de Cristo, sem nos deixar distrair pelos prazeres e ilusões deste mundo passageiro. Que o nosso coração permaneça firmado na verdade e que nossos olhos estejam voltados para o alto, onde está o nosso Redentor. A Tua palavra nos ensina que ninguém sabe o dia da Tua volta. E da mesma forma, não sabemos quanto tempo ainda temos nesta terra antes que Tu nos chames para o lar eterno. Por isso, hoje oramos com sinceridade, pedindo que pela Tua graça e misericórdia possamos viver com fidelidade, esperança e santidade. Ensina-nos a caminhar cada dia com o coração preparado, com a alma desperta e com os olhos fixos na eternidade. Ajuda-nos a viver com expectativa e confiança, crendo que um dia passaremos a eternidade contigo, face a face. Senhor, dá-nos força para permanecer firmes em Ti, tanto nos dias bons quanto nas horas mais difíceis. Que o nosso amor por Ti não dependa das circunstâncias, mas da certeza da Tua presença constante. Que jamais nos afastemos do Teu caminho, mas que Tu continues entronizado no centro dos nossos corações. Senhor, eu quero terminar bem, quero correr a corrida da fé até o fim, sem desviar, sem desistir, sem olhar para trás. Quero lutar o bom combate com coragem e humildade, servindo-Te com fidelidade e amor até o último suspiro. Pai, ajuda-me a Te servir com excelência, com o coração inteiro, sem reservas, sem vaidade, sem medo. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja esta vida como ela realmente é. Breve, transitória, uma passagem curta em direção à eternidade. Mostra-me que este mundo é apenas um cenário temporário, repleto de enganos e distrações. Vivemos em uma geração que valoriza o prazer físico acima da devoção, que exalta a vaidade em lugar da oração, que adora o poder e o dinheiro mais do que a presença de Deus.
Mas hoje, Senhor, eu me levanto contra essas influências. Rejeito o sistema corrompido deste mundo. Rejeito o desejo de sucesso vazio e a busca por glória humana. Renuncio à superficialidade e à ilusão das riquezas passageiras. Pai, não permitas que eu me conforme com o mal, mas dá-me coragem e ousadia para permanecer firme, mesmo quando o mundo inteiro andar na direção oposta. Que a minha vida seja um testemunho vivo de que Jesus Cristo é o Senhor, ontem, hoje e para sempre. Não me importo com as modas, ideologias ou costumes deste século. O que me importa é viver uma vida que te agrada, Jesus. Uma vida cheia de fé, marcada pela obediência, moldada pela tua graça e sustentada pela tua presença. Quero viver de modo que cada gesto e cada palavra apontem para ti, o Salvador do mundo. Que a minha história revele a tua bondade, a tua graça e a tua misericórdia. Transforma-me, Senhor. Muda o meu coração e renova a minha mente. Realinha o meu foco para que nada neste mundo me distraia do teu propósito. Que o meu maior desejo seja fazer a tua vontade. E que a minha verdadeira paixão seja cumprir aquilo que é bom, agradável e perfeito aos teus olhos. A tua palavra declara em Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o poder que tem para sujeitar a si todas as coisas. Obrigado, Senhor, por essa promessa tão reconfortante. Obrigado por me lembrar que o meu verdadeiro lar não está aqui, mas no céu. Eu pertenço a ti, e o céu é o meu destino. E por compreender isso, sei que amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Não quero ser amigo do mundo e inimigo do Senhor. Prefiro ser rejeitado aqui e recebido por ti. Prefiro ser criticado pelos homens e honrado por ti, Jesus. Prefiro ser perseguido pela fé do que exaltado por um sistema que te nega. Senhor Jesus, se para ser teu servo eu precisar perder tudo o que o mundo chama de sucesso, que assim seja. Prefiro ser pobre em bens terrenos, se isso significar ser rico em tua presença e ter tesouros eternos guardados no céu. Ensina-me a não amar as coisas deste mundo, mas a te amar acima de tudo. Dá-me o amor que vem do Pai puro, inabalável, eterno, e liberta-me do amor pelas coisas passageiras. Pai, tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que o teu nome santo seja exaltado todos os dias da minha vida, até o meu último fôlego. E quando eu partir, que os meus lábios ainda ecoem louvores ao teu nome. Deus, eu te agradeço por ouvir esta oração. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Porque eu já estou sendo oferecido como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Mas quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam o dilúvio, as pessoas viviam como se nada fosse acontecer, comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E só então, quando as águas vieram e os levaram, perceberam que haviam ignorado todos os avisos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 36 a 39. Por isso, Jesus nos alerta com firmeza e amor. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Essas palavras são um chamado à vigilância espiritual.
Elas nos lembram que a fé não é passividade, é prontidão. Vigiar é permanecer desperto, com o coração firme e o espírito atento. Orar é manter o diálogo constante com Deus, para que o mundo não endureça o nosso coração. O próprio Cristo reforça esse ensino em outro momento, dizendo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. A oração é a chave que mantém o coração firme quando o medo tenta se infiltrar. É o que nos mantém próximos de Deus quando tudo parece ruir ao redor. E enquanto o mundo corre em busca de distrações, o cristão vigilante busca comunhão. Enquanto uns dormem espiritualmente, o servo fiel continua orando, confiando, perseverando. E por fim, a palavra nos lembra da nossa verdadeira origem e destino. Mas a nossa cidadania está nos céus, e de lá aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser semelhante ao seu corpo glorioso, segundo o poder que ele tem para sujeitar a si todas as coisas. Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 20 e 21. Essa é a nossa esperança. Não pertencemos a este mundo, somos cidadãos do céu. O nosso lar é eterno, o nosso Rei é Cristo e a nossa vitória já está garantida. Por isso, permaneça firme, vigie, ore e viva com fé, porque o Senhor virá no tempo certo. E quando Ele vier, que nos encontre de pé, fiéis e cheios de amor por sua presença. E se essa mensagem falou com você, se inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem.